Queridos e queridas, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. LR. Hoje eu estou um pouco desanimado porque está frio, a gente sempre fica um pouco mais lento. Hoje o tema do vídeo então é sobre o omeprazol e os mitos que falam sobre o omeprazol. Não acaba sendo mitos, mas na verdade eu vou explicar um pouco para vocês esses efeitos colaterais aí que vivem falando na mídia, que ficam culpando o remédio, falando um monte de coisa ruim desse remédio, tá? Antes de começar, like no canal, like no vídeo, compartilha, mostra para todo mundo. Vamos fazer o canal crescer e vamos para cima. Então olha só, o omeprazol, ele é o remédio representativo da classe dos inibidores de bombas de prótons. O que é isso, afinal de contas? Essa bomba de prótons, ela está presente dentro da sua célula do estômago. O próton é o íon hidrogênio, que é um átomo, um elemento que ele serve para deixar o meio mais ácido. Então o que a bomba de prótons faz? Ela vai jogando prótons, hidrogênio, dentro do estômago, dentro do suco gástrico e deixa ele ácido, que ajuda na absorção de vários alimentos, de vários nutrientes. E o que acontece? A bomba de prótons, ela é a via final de 3 caminhos diferentes que tem na sua célula produtora de ácido dentro do estômago. Você tem 3 estímulos diferentes dentro dessa célula. Pode ser o estímulo da gastrina, da histamina e da acetilcolina. Eu não vou nem escrever o nome dessas coisas aqui para vocês, porque o que interessa é que a via final desses 3 estímulos diferentes é a bomba de prótons. Então esses 3 caminhos diferentes, esses 3 receptores, todos eles convergem na bomba de prótons, em estimular a bomba de prótons a funcionar. Então, por isso que o omeprazol ele é um remédio muito potente. Ele é um remédio que você pode usar para refluxo ácido, para azia, para dispepsia, para as gastrites crônicas, gastrites agudas, porque ele bloqueia muito bem a via final de produção ácida do estômago. A ranitidina, por exemplo, a famotidina, que são inibidores da histamina, que é uma das 3 vias que eu falei para vocês, ela não é tão boa quanto um omeprazol da vida, porque justamente você bloqueia só uma via, ainda tem outras 2 para compensar. Então, em linhas gerais, o omeprazol é um dos remédios mais prescritos no mundo inteiro. Então, muitas pessoas acabaram tendo a prática de usar esse remédio, seja para qualquer condição gástrica dessas que eu acabei de falar para vocês, porque, como eu falei, ele é muito bom, ele é muito eficaz, ele protege, ele suprime a produção de ácido do estômago de uma forma muito eficaz, de uma forma muito grande. E o que a gente está vendo por aí? A gente está vendo muita coisa de bobagem, na verdade. Está falando que o omeprazol tem os efeitos colaterais dele, que o omeprazol dá câncer. Olha só, gente, todo remédio na vida ele tem efeito colateral. E os efeitos colaterais do omeprazol acabam sendo mais evidentes agora, justamente por ser um remédio altamente prescrito no mundo inteiro, não só no Brasil, e que tem muita pessoa que está usando de forma crônica, usa e não tira mais, às vezes coloca lá em uso contínuo, já nem tem mais o problema do estômago, mas continua usando porque quer usar ou porque o médico acabou não tirando. E agora que a gente está começando a ver realmente muitos efeitos relacionados ao uso do remédio. Eu vou falar para vocês alguns, tá? Para explicar realmente quais são esses efeitos, mas já tenham isso em mente. Esses efeitos colaterais eles aparecem geralmente no uso prolongado. E os mais graves a gente vê naqueles usos de 5 anos, 10 anos, 15 anos de uso que não tem supervisão médica. A pessoa está usando e faz muito tempo que ela não passa no seu médico para ver se realmente precisa. Para às vezes trocar para um outro remédio que ele é eficaz e dá para ser usado na manutenção, tá? Então tenham isso na cabeça, porque a gente está vendo muitas coisas por aí de que o omeprazol ele dá câncer, ele faz mal, e muitos pacientes meus, às vezes que eu preciso passar o remédio, eu não consigo prescrever porque tem isso na cabeça. É fácil colocar medo nas pessoas, mas é difícil explicar as coisas, o porquê que elas acontecem. Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre o omeprazol é um efeito um pouquinho mais rápido, que a gente observa até que mais frequentemente no começo, só que esse começo gera em torno de 2 a 3 meses de uso, que é a alergia do rim, que é a nefrite intersticial
que ela pode ser desencadeada pelo inibidor de bomba de prótons, no caso o omeprazol, e vários outros remédios, até antibiótico pode fazer isso. Então é um paciente que começa a desenvolver dores pelo corpo, pode ter crises de febre, às vezes a gente acha que é alguma infecção e você faz exame e vê que o problema é no rim. Você começa a ter uma infiltração de células alérgicas no tecido do rim e o rim começa a parar de funcionar devagarzinho, tá? Você faz alguns exames, vê por causas de exclusão, coloca ali no seu diagnóstico, na sua abordagem de exames e percebe que o remédio, tirando, as coisas voltam a resolver. Não é nada irreversível se você pega rápido, e geralmente pega rápido, tá? As pessoas que ficam tendo esse problema há muito tempo, de forma prolongada, novamente aquilo que eu disse, é aqueles pacientes que usam e nunca mais voltam no médico para ver se pode continuar usando ou não, tá? Os próximos efeitos que a gente vê agora, realmente esses são mais no uso prolongado, aqueles pacientes que usam há 5 anos, 10 anos e realmente não tira mais. Então, o omeprazol, como ele inibe bem a secreção ácida dentro do estômago, você tira uma das proteções do seu intestino, que é a acidez, justamente. Um pouco menos ácido o ambiente facilita com que as bactérias da parte intestinal comecem a se proliferar mais, elas crescem mais. E quando você tem muita bactéria, mais do que deveria, você tem problemas de mal absorção, consequentemente problemas de diarreia. Então tem algumas infecções aí intestinais, bactérias que crescem de uma forma muito exagerada, que estão relacionadas ao uso do omeprazol justamente por diminuir a acidez do intestino e do cólon, que é um método protetor também, que você só deixa ali no nível certo para manter as tuas bactérias que ajudam na absorção. Se você tira as bactérias protetoras, que são bactérias do ser humano, que ele precisa realmente ter ali no intestino para ajudar na absorção dos nutrientes, você dá lugar para bactérias que não tem que estar ali, bactérias patogênicas, aquelas que realmente causam doenças, e aí você começa a ver os problemas. Então a síndrome de supercrescimento bacteriano, infecções por bactérias anaeróbias e até diarreias prolongadas, a gente começa a perceber nos pacientes que usam o omeprazol ou outro inibidor de bomba de prótons por mais tempo. Só um adendo aqui, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, tudo a mesma coisa, tá? Tem os outros azol aí da vida, é tudo igual, a molécula que diferencia, tá? Mas a eficácia do remédio é igual de uma para outra. O que você precisa só é equivaler doses. Às vezes o 20 mg de uma é o 40 mg da outra, mas é só isso, tá? Porque a função dele é a mesma, ele funciona igual, do mesmo jeito, e na verdade é só um jogo de farmácia, isso aí não muda nada de uma formulação para outra, tá? Voltando aí então aos efeitos colaterais, como eu falei para vocês que pode ter um sobrecrescimento de bactérias no intestino, pacientes, e isso a gente vê mais na população pediátrica, que acaba usando de forma prolongada, você pode observar nesses pacientes microrefluxos, que o omeprazol ele é usado justamente para também refluxo ácido, que esses microrefluxos eles podem conter uma quantidade maior de bactérias, ter uma aspiração dessas bactérias para a região pulmonar e você aumentar a frequência das pneumonias, tá? Então isso já foi visto em estudos pediátricos principalmente, que as crianças que usam muito tempo o omeprazol têm uma incidência maior de desenvolver pneumonias. E justamente acredita-se por você perder essa proteção ácida também do estômago, que você faz microrefluxos, e esses microrefluxos com algumas bactérias em maior quantidade podem ser aspiradas para a árvore respiratória. Outra coisa também, como você perde a acidez do estômago, que é extremamente importante para a absorção de vários nutrientes, o cálcio, que é um nutriente essencial para ser absorvido na nossa dieta de todos os dias, ele perde a sua absorção e você acaba tendo problemas também de densidade mineral óssea. O cálcio ele é o elemento principal para deixar os seus ossos fortes, e quando você tem menor absorção de cálcio, os seus ossos ficam com menos cálcio. E, novamente, aqueles pacientes que usam há muito tempo tendem a ter um osso um pouco mais fraco. Então, a gente sempre toma um pouco mais de cuidado em paciente que já tem osteoporose, osteopenia, alguma doença do metabolismo ósseo mesmo, que pode deixar esse osso mais frágil de fraturar, né, de quebrar. O magnésio, ele também anda junto. Tem relatos já do cálcio diminuir a sua absorção, mas o magnésio também. O magnésio é um pouco menos importante para o osso, ele é mais importante para outras reações químicas, mas ele também está afetado nessa parte de absorção iônica, né, dos elementos essenciais para a vida. Tá? E também tem a vitamina B12, ela é uma vitamina essencial para ser absorvida em meio ácido,
justamente pela quebra de proteínas. Pacientes que têm deficiência de vitamina B12 desenvolvem anemia e lesões periféricas e centrais dos nervos. Então você tem neuropatias periféricas, neuropatias centrais, problemas até na medula espinhal, quando você tem baixas taxas de absorção da vitamina B12. É o paciente que tem anemia prolongada e já está tendo sintomas neurológicos, de formigamentos, até de problemas para ficar em pé, de equilíbrio e por aí afora. Tá? Não vou ficar falando das doenças, eu estou falando mais agora dos efeitos colaterais propriamente ditos, isso já vira tema para outro vídeo. Gente, olha só, é novamente aquilo que eu tinha dito para vocês, tá? Tirando a nefrite intersticial aguda, que você vê geralmente há 2 a 3 meses do início desses remédios, já é um efeito raro, tá? Esses outros efeitos que eu falei para vocês são coisas que a gente vê no uso muito prolongado, tá? Se a gente for usar remédio pensando no efeito colateral, você não usa nem mais dipirona na vida, por medo de agranulocitose, que é um efeito raríssimo. Você não pode focar nisso, você tem que realmente focar no efeito terapêutico do remédio e pesar na balança o que vale a pena escolher, se é o efeito dele ou o efeito tóxico do remédio. Tem remédios que eles realmente são muito tóxicos, que a margem terapêutica dele, a margem tóxica deles é muito pequenininha. Então você realmente precisa tomar cuidado na sua prescrição, no seu acompanhamento, mas são remédios mais raros. Como eu falei para vocês, o omeprazol é um remédio altamente eficaz. E agora que está aparecendo os efeitos ruins dele, aqueles efeitos mesmo que está virando notícia em todo lugar, porque as pessoas foram usando, foram vendo que não estava dando problemas e mantiveram na sua prescrição por muito tempo. Claro, usando há 10 anos, usando há 15 anos, usando há 30 anos o remédio, algum efeito uma hora vai aparecer. Porque nenhum corpo também, nenhum organismo foi feito para ficar à base de remédios. Mas isso a gente vê até em antihipertensivos, a gente vê até, por exemplo, na metformina, que é usada para o tratamento da diabetes. A metformina é uma que pode interferir na absorção da vitamina B12, que eu falei que o omeprazol também interfere. Então, eu espero que você tenha isso na tua cabeça quando você for passar em consulta com um médico, que possa ter a possibilidade de ser prescrito esse remédio, porque, como eu falei, é um remédio altamente prescrito, ele é um remédio muito eficaz, ele é usado para diversas condições gástricas e intestinais. Não fique com medo, ninguém está pedindo para você usar por muito tempo sem controle, sem acompanhamento depois. A menor parte dos pacientes realmente que precisam de usos prolongados em altas doses, mas geralmente até estes pacientes a gente pensa num tratamento diferente, um tratamento mais definitivo. Então assim, ninguém vai deixar isso aí por uso contínuo, isso vale para outros remédios também. Se você faz um acompanhamento regular, a gente sempre pesa as coisas na balança e sempre escolhe o melhor tratamento para o paciente, dependendo do seu perfil, tudo bem? Então eu espero que você tenha entendido, que você tenha isso na cabeça, tá? Eu vou falar de outros remédios, mas como o omeprazol é um remédio muito frequente, às vezes eu tenho esse problema com o paciente de querer passar um tratamento bom para ele, mas ele fica com medo, porque viu um negócio na notícia e não quer usar o remédio porque acha que vai dar problema. A gente perde um tempão para explicar, para sentar, orientar e falar tudo aqui que eu estou falando para vocês. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e tchau!